Bonjour! Olá! Vamos para mais uma aula de francês? Eu me chamo Jéssica, eu sou brasileira e francesa, moro na França há mais de 20 anos e morei quase metade da minha vida no Brasil e quase metade na França. Então vamos para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar dos artigos e das preposições que nós usamos para os países e para as cidades, tá? Como nós vamos usar em francês. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Les articles et les prépositions devant les pays et les villes. Aqui tem o S e depois o A, então a gente faz a ligação na hora de pronunciar, tá? Les articles. Les articles, os artigos. Les articles et les prépositions devant les pays et les villes. Em francês, os países são ou masculino, ou feminino, ou no plural. En français, les pays sont soit masculin, féminin, pluriel. Par exemple, por exemplo, le Brésil, le Maroc, le Portugal, le Congo, le Sénégal, le Japon, le Mexique, le Vietnam, le Canadá. Então, traduzindo para vocês e explicando que aqui eu dei o exemplo, eu falei que em francês os países são ou no masculino ou feminino ou no plural. Aqui eu dei um exemplo de um desses três aqui, tá? No masculino, feminino ou no plural. Depois eu vou dizer para vocês, vamos ver se vocês já conseguem ir adivinhando, tá? Por intuição, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver se essa lista de países aqui está no masculino, feminino ou plural. Eu já vou dizer para vocês, tá? O Brasil, o Marrocos, o Portugal, o Congo, o Senegal, o Japão, o México, o Vietnã, o Canadá, tá? Então, em português e em francês, quase sempre as palavras que estão no masculino em francês, quase sempre também estão no masculino em português. Em francês e em português, geralmente, estão sempre no masculino, as palavras que são no masculino e femininas que são no feminino. Por exemplo, no Brasil, no português do Brasil, nós dizemos o Brasil, né? O Brasil é um país grande, por exemplo, né? Então está no masculino. Então aqui também está no masculino. Na maioria das vezes é a mesma coisa em francês e em português. Isso já é uma grande novidade, já é uma coisa muito boa para quem fala português. Já é uma bela ajuda, né? Então aqui, por exemplo, o Marrocos fica no norte da África, né? Le Maroc, o Marrocos. Aqui, ó, já no Brasil a gente fala Portugal, né? A gente não fala o Portugal, né? A gente fala só Portugal. Mas em francês a gente diz le Portugal, o Portugal, né? No Brasil a gente só fala Portugal.
Do mesmo jeito que a gente fala o Brasil é um país que fica na América do Sul, né? Usa o artigo antes, né? O artigo le é como o, né? Por exemplo, le Brasil é o Brasil, entendeu? O é o artigo, né? O Brasil é um país muito grande, exemplos. Aqui, o Congo, né? Le Congo, o Congo. Le Senegal, o Senegal. Le Japão, o Japão. Le Mexique, o México. Le Vietnam, o Vietnã. Le Canadá, o Canadá. Viu? Como quase todos são como no Brasil, assim, o Canadá, né? Le Canadá. Então, aqui eu dei o exemplo no masculino, tá? Dei o exemplo aqui no masculino. Esses exemplos aqui. Para outros países, vai ser um outro artigo. Vamos ver se vocês conseguem deduzir qual artigo nós vamos utilizar agora, se é masculino, feminino ou no plural. Eu vou ler para vocês. Vou ler primeiro em francês e depois eu traduzo para o português. Pour d'autres, para outros. La France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Argentine, la Chine, la Corée du Sud, la Suède. Então, traduzindo para vocês já devem imaginar mais ou menos, porque isso parece com português, né? A França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Argentina, a China, a Coreia do Sul, a Suécia. Então, como vocês puderam perceber, eles são todos femininos. Sont tous féminins. E em português? Em português a gente diz a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, a Argentina, a China, a Coreia do Sul, a Suécia. Então, como eu falei anteriormente, aqui também a gente está podendo constatar que na maioria das vezes, quando em francês está no feminino, em português também está no feminino e vice-versa. Aqui foi mais alguns exemplos. E vocês poderiam me perguntar, Jéssica, por que aqui você escreveu lá, que é o a, né? É o artigo a em português, né? Aqui, por exemplo, é a França, tá? Vocês poderiam me perguntar, Jéssica, por que aqui você escreveu lá, aqui também você escreveu lá, e aqui você botou um L com apóstolo, L com apóstolo, L com apóstolo, aqui também você botou L com apóstolo, aqui você botou lá, aqui também, por que será? Não sei se vocês vão se lembrar da lição anterior, que eu falei para vocês, que em francês não pode haver duas vogais juntas. Quando tem duas vogais juntas, é que nem aquela regra que eu falei, que em português a gente fala copo d'água, né? Marca d'água. E em francês eles usam muito, para eles é uma regra. Em português às vezes é meio opcional, mas em francês é uma regra. Aqui seria la Italie. Não.
Não se fala de jeito nenhum em francês desse jeito. La Italie. Não, não, não. Porque são duas vogais aqui, ó. É a vogal A do lá e a vogal I da Itália. Então, o que a gente faz? Tira esse A, põe o L com apóstrofo. L'Italie. Aqui é a mesma coisa, ó, que a Alemanha começa com a vogal A. A Argentina também começa com a vogal A. Entendeu? Aqui também não poderia ser La Argentina. Não, não poderia ser. La Argentina, a gente tira esse A e põe o apóstrofo. Que nem no marca d'água em português. Tá bem? Só que em francês é uma regra. Ninguém em francês, por exemplo, em português, se a gente falar assim, marca da água, é um pouquinho estranho, mas não é uma coisa assim, não é um erro gigantesco, eu acho. Mas já em francês, a gente vai ver que a pessoa é estrangeira, ou que ela não sabe falar francês direito. Tá bem? Então, continuando, alguns países, eles estão no plural, tá? Aqui, por exemplo, os Estados Unidos, as Filipinas, os Países Baixos, os Emirados Árabes Unidos, tá? Então, eu vou ler em francês, para vocês entenderem bem a pronúncia. Certains pays sont au pluriel. Les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas, les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. Tá? Então, aqui é o pronome no plural. O artigo, desculpe. Aqui é o artigo no plural. Será que em português também é assim? Como é que a gente fala em português? Os Estados Unidos. Então, é a mesma coisa em português. Mesma coisa que eu digo, em português é no plural e em francês também é no plural. Tá? Porque aqui, ó, vocês podem notar, le é os, Estados Unidos. Entendeu? Aqui a tradução, ó, os Estados Unidos. Em português não tem hífen, Estados Unidos. Em francês tem esse hífen aqui, tá? Então, ó, os Estados, aqui, ó, plural, Unidos, ó, o plural, tá? E aqui a gente também faz a ligação com a pronúncia, como eu expliquei antes. Aqui começa por uma vogal, aqui termina com uma consoante, les États-Unis, tá? Aqui também, só que aqui as Filipinas, né? As. Mas em francês depois a gente vai estudar que quando o artigo está no plural, ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Então aqui, ó, les Philippines, as Filipinas. As Filipinas. As Filipinas, tá? Les Philippines, as Filipinas. Então aqui, ó, o S do le, que tá no plural, a gente pronuncia le. Filipina, também pronunciamos sem o S, mas para escrever a gente põe o S para mostrar que está no plural, tá? E aqui também, les Pays-Bas, os Países Baixos, que no Brasil a gente diz Holanda, mas na França eles falam mais les Pays-Bas. Então, le é o artigo, os, no caso é os, Países Baixos, países, o S aqui, baixos, tá? Os Países Baixos. Também não tem hífen em português.
Mas no Brasil a gente diz Holanda, não sei em Portugal, mas no Brasil a gente diz Holanda. Aqui, les Émirats, a pronúncia, né? S aqui, consoante aqui, vogal aqui, les Émirats Arabes Unis, os Emirados Árabes Unidos. Então aqui, ó, plural, le, que é os Emirados Árabes, né? Os Emirados, o S aqui do plural, árabes, o S aqui do plural, unidos, e o S aqui do plural, tá? Então, continuando, tá? Antes dos... devant les noms des pays masculins, on utilise o. Devant les noms de pays masculins, on utilise o. Então, antes, né, antes do nome de país masculino, a gente usa o, tá? AU, assim, em português a gente diz AU, né? Mas em francês é o. Je suis né au Brésil, tá? Je suis né au Brésil. Je travaille au Japão. Então, vou ler de novo em francês. Vocês tentam deduzir o que ele quer dizer aqui. Je suis né au Brésil. Je travaille au Japão. Então, aqui eu sou nascida no Brasil. Essa seria a tradução. Eu trabalho no Japão. Tá? Então, aqui, ó, eu tô falando, será que é um homem ou será que é uma mulher que tá dizendo aqui? Eu falei nascida, né? Nascida, por que nascida? Porque eu botei esse aqui, ó. Eu acrescentei esse aqui. Se fosse um homem, que eu tô falando de mim, que eu nasci no Brasil. Eu sou nascida no Brasil, tá? Então aqui, ó, se fosse um homem que estivesse falando, ele já botaria assim: Je suis né au Brésil. A pronúncia é a mesma, só que para escrever, se for um homem que estiver falando, é um é só. Se for uma mulher que estiver falando, a gente acrescenta esse é. Porque nascido com O no final, nascida com A no final, tá? Foi só um parênteses que eu abri, porque o assunto hoje é sobre o que a gente usa na frente dos países e das cidades. Aqui no caso, o Brasil é no Brasil, tá? Aqui a tradução seria no Brasil. No Brasil. Que em português, por exemplo, esse o é no. Você não vai falar assim, eu sou nascida Brasil, né? Eu sou nascida Brasil. Tem que ter alguma coisa antes, né? Aqui no caso é o, tá? Aqui, je travaille au Japão. Eu trabalho no Japão. A gente também não diz a gente não diz também eu trabalho no Japão, né? Eu trabalho no Japão. E aqui o verbo trabalhar está conjugado no eu. Eu trabalho, depois a gente vai ver isso, a conjugação dos verbos, tá? Je travaille au Japão. O. Tá? Então, continuando a nossa lição, antes dos nomes dos países femininos, nós utilizamos on. N, on. Então, eu vou ler em francês. Devant les noms de pays féminins, on utilise on. Antes dos nomes de países femininos, nós utilizamos on.
J'habite en France. Je vais en Chine. Então, aqui, o que vocês acham que quer dizer? J'habite en France. Eu moro na França. O que quer dizer? Je vais en Chine. Eu vou na China. Eu vou à China, em português. Je vais en Chine. Eu vou à China. Tá? Então, aqui, em português, como nós dissemos, eu moro na França. A gente não vai dizer eu moro França, né? A gente não vai dizer eu moro França. A gente tem que colocar alguma coisa antes da França, tá? Então, em francês é j'habite en France, em português eu moro na França. Então, em francês é en France. E por que aqui, em vez de eu botar je, eu botei esse J com apóstolo? Por que será? Por que eu não escrevia je habite? Por que será? Porque, como eu expliquei várias vezes anteriormente, tá? Aqui é uma vogal, aqui também é uma vogal, porque em francês a gente não pronuncia o H como em português. Então, a gente tira esse E do je e põe um apóstolo. O som de duas vogais, eles não se encontram. Tem que pôr esse apóstolo assim, j'habite, tá? Aqui, je vais en Chine. A pronúncia, aqui, S, consoante, aqui é vogal. Então, je vais en Chine. A pronúncia, je vais en Chine. Como se fosse um Z aqui, je vais en Chine. Eu vou à China. A gente não diz eu vou China. Eu vou à China. Aqui, eu vou à China. E aqui eu moro na França. Tá? Agora passamos ao seguinte. Antes dos nomes de países, no plural, nós utilizamos o, aos. Devant les noms de pays au pluriel, on utiliza o. Antes dos nomes de países no plural, nós utilizamos aos. Então, mais uma vez, para vocês entenderem bem a pronúncia, devant les noms de pays au pluriel, on utilise o. Je vais aux États-Unis. Em francês falaria assim. Ele liga, faz a ligação aqui e a ligação aqui. Da consoante com a vogal, da consoante com a vogal. Je vais aux États-Unis. Je travaille aux Pays-Bas. Je travaille aux Pays-Bas. O que será que quer dizer? Eu vou aos Estados Unidos. Eu trabalho nos Países Baixos. Tá? Em francês é sempre o. Em português aqui, por exemplo, a gente disse eu vou aos Estados Unidos, eu trabalho nos Países Baixos. Viu? Em francês é mais simples. É sempre, tá no plural, o país está no plural, antes do país você coloca o. Tá? Então aqui, por exemplo,
aqui, como eu falei, a ligação, je vais aux États-Unis, je vais aux États-Unis, États-Unis, aqui também. Na hora de pronunciar, a gente pronuncia fazendo essa ligação assim, je vais aux États-Unis, tá? Então, eu vou aos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Aos. E aqui, je travaille aux Pays-Bas. Tá vendo? O, né? A, X, o. Je travaille aux Pays-Bas. Então, eu trabalho nos Países Baixos, né? Nos Países Baixos. Aqui, nos Países Baixos. Tá? Em português também, a gente não fala trabalho Países Baixos, né? Tem que pôr alguma coisa antes, para ficar compreensível. Enfim, para terminar, antes dos nomes das cidades, a gente usa a com crase, tá? Vou mostrar para vocês. Enfin, devant les noms de villes, on utilise a. Enfim, antes dos nomes de cidades, a gente utiliza a. On utilise a. A gente utiliza a. Je travaille à Paris. Je vais à New York. Então, repito. Je travaille à Paris. Je vais à New York. Então, o que quer dizer nessa frase aqui? Eu trabalho em Paris. Eu vou a New York. Tá? Então, em francês também acaba sendo um pouco mais fácil que em português, porque em francês tem essa regra aqui, que antes dos nomes das cidades, a gente usa o a craseado, né? Em português, a gente traduziria eu trabalho em Paris, je travaille à Paris, eu vou a New York, je vais à New York, tá? Então, mostrando melhor aqui para vocês, né? Eu trabalho em Paris, né? E em francês é a. Aqui em português seria em. Eu trabalho em Paris, porque a gente não pode falar eu trabalho em Paris, né? Tem que pôr alguma coisa antes. Então, eu trabalho em Paris, je travaille à Paris, je vais à New York. Olha a ligação aqui. Je vais à New York. Por quê? Porque aqui é uma consoante, aqui é uma vogal, a gente faz a ligação. Je vais à New York. Eu vou a New York. Aí é a mesma coisa, em português e em francês. Eu vou a Nova York, porque a gente não diz eu vou a Nova York. Eu vou a Nova York, né? A gente falaria em português, ou estou indo para Nova York, né? Mas enfim, aqui estou traduzindo o mais próximo do francês. Eu vou a Nova York, tá? Então, em francês tem essas regras, a gente aplica e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien appris la leçon et je vous attends pour la prochaine leçon de français. Au revoir! Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês para a próxima lição de francês. Tchauzinho!